Só relembrar um detalhe, que o irmão Francisco comentou até, depois que o homem pecou, né, ainda naquela pergunta que o irmão da internet fez, depois que o homem pecou e Deus o expulsou, diz que Deus colocou numa determinada árvore da vida, colocou um guardião, um querubim, que era para que o homem não tocasse naquela árvore e vivesse eternamente. Vocês lembram disso? Deus colocou um guardião, não sei, um querubim ou um serafim, na árvore da vida, para que o homem não tocasse, a Bíblia diz, para que o homem não tocasse naquela árvore e vivesse eternamente. Nós podemos entender que então, antes, o homem realmente não iria viver eternamente, porque existia uma árvore ali que estaria ao alcance dele, e a proposta de que ele vivesse eternamente estava vinculada ali naquela árvore. Então, para que o homem, depois que pecou, um dos castigos foi esse: não vai tocar nessa árvore. É uma maneira que nós temos também de entender. Ou seja, originariamente, quando o homem foi criado, ele não foi criado em condições de viver eternamente sobre a terra. Mas existia ali sim uma árvore que era uma proposta, que nos dá a entender que ele poderia vir a viver eternamente. Mas em princípio, não. Em princípio, ele não vivia eternamente. Bom, vamos seguir então. Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11. Diz: Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o que nós vemos aqui, nessa primeira parte desse capítulo, que Jesus é vencedor de todos os sistemas. Isto é uma profecia sobre a pessoa de Jesus. A consumação, o fim de uma história. Ele é vencedor de todos os sistemas. Aonde nós vemos isso? Porque vai dizer que ele vai vencer, aqui ó, Cristo, o subtítulo que diz: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Nós sabemos que besta e falso profeta tem uma representação. Ou seja, besta representa o sistema político da terra e profeta representa o sistema religioso da terra. E aqui é bem específico, é um falso profeta. Ou seja, de todos esses sistemas políticos, constituições que os homens têm inventado, ou de todos os sistemas religiosos, as doutrinas que os homens têm inventado, ou que o diabo tem inspirado, de tudo isso,
Cristo Jesus sairá vencedor e triunfante. É isso que trata esse capítulo, que diz aqui: os seus olhos são chama de fogo, sua cabeça tem diademas, quer dizer, representam as suas muitas conquistas. Ele tem, aqui diz algo interessante, há muitos diademas, tal, e um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Nós sabemos que nome são princípios, nome, em torno de um nome giram ideais, giram posturas, e Jesus aqui está dizendo que ele, a profecia sobre ele, diz que ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ou seja, Jesus é uma personalidade que ninguém jamais o conhecerá na sua totalidade. Todos nós podemos caminhar sobre a terra, conhecer, vamos assim dizer, muito de Deus, podemos adentrar a eternidade, vamos conhecer muito de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, mas jamais, em tempo algum, conheceremos o Senhor Jesus na sua totalidade. E uma das expressões é essa aqui: ele tem um nome, ele carrega um nome que ninguém conhece, só ele mesmo. Ou seja, é ele que sabe dele, ele que sabe do que ele é capaz. Ninguém conseguirá desvendar todos os mistérios de Deus. Ele sempre será insondável, inescrutável, infinito. Então isso está revelando o quê? A grandeza de Deus. Ninguém jamais conseguirá esquadrinhá-lo. Olha, aqui está o princípio de Deus, aqui estão as suas possíveis ações e aqui está o fim. Princípio, meio e fim de Deus. Nenhum ser e nenhum ser que possa existir em qualquer parte que seja do mundo, do universo, ninguém jamais conseguirá saber do princípio de Deus, nem do fim de Deus, e ninguém jamais poderá ter certeza por que caminho Deus vai agir. Por isso que nós temos que andar por fé. O que nós imaginaríamos de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nós não imaginaríamos que, se nós estivéssemos olhando Sadraque, Mesaque e Abednego serem lançados na fornalha, qual o caminho que nós imaginaríamos? Poxa, ou Deus vai livrá-los, impedindo deles entrarem na fornalha, ou Deus vai deixar que eles morram na fornalha. Não era isso que nós naturalmente pensaríamos? Pois bem, Deus contrariou todos os pensamentos humanos. Ele deixou que eles caíssem na fornalha e depois livrou. Ou seja, ninguém consegue determinar essa ação mediana de Deus, como que Deus vai agir, como que ele vai fazer as coisas. Por exemplo, muita gente imaginaria, Deus vai livrar Daniel da cova, ou vai deixar que os leões o devorem. Não, Deus não pode deixar que Daniel entre naquela cova. Ao contrário, Deus deixou Daniel entrar na cova e deixou Daniel sair da cova. Então, quer dizer, isso aí representa, ele tem um nome que ninguém conhece, ou seja, ele é sempre inescrutável, ele é sempre indefinido. Você nunca poderá dizer, Deus entrou nessa vereda, então não tem jeito, já que ele está nesse caminho, ele só tem para chegar naquele outro lugar. Está compreendendo isso? Não, ele tem um nome que ninguém conhece, ou seja, ele pode realizar coisas que ninguém imagina, e ele será sempre assim. Nunca ninguém poderá dizer, por exemplo, se alguém pegar você, sem uma marreta na mão, logicamente, te colocar dentro de uma casa, um quarto de concreto, e deixar uma porta aberta. Se você quiser sair daquela sala de concreto, você vai ter que sair pela porta. Você não vai conseguir com suas mãos surrar a parede, fazer um buraco. Você não vai achar recurso para vencer uma parede de concreto.
Se você sentir fome ou sede e quiser saciar sua fome ou sua sede, o que você vai fazer? Sair pela porta que deixaram para você sair. O ser humano é previsível, mas eu te digo, põe Jesus dentro de uma sala de concreto e deixa uma portinha aberta para ele. Se ele não quiser sair pelaquela portinha, ele não sai pelaquela portinha. Ou seja, é isso que significa quando a Bíblia diz que ele tem um nome que ninguém conhece. Ou seja, ele tem um arsenal que ninguém conhece, ele tem recursos que ninguém conhece, ele faz coisa que o ser humano jamais poderia imaginar. Está compreendendo essa profundidade das coisas de Deus? Isso é mais uma dica para nós não temermos a nada. Ele pode nos colocar dentro do cárcere e nos tirar do cárcere, dentro da jaula do leão e nos tira de lá, dentro da fornalha e nos tira de lá. Ele faz o que ele bem quer, porque ele nunca, o ser humano, poderá imaginar, poderá determinar por quais caminhos Deus vai agir. E hoje o que mais nós vemos, uma coisa que caracteriza muito a queda da igreja, é isso. Criar estratégias. Quando a igreja cria estratégias, já que eu toquei nesse assunto, vamos rir um pouco aqui. Você já viu igreja colocando propaganda em outdoor? Igreja colocando propaganda em páginas amarelas? Existia um negócio chamado páginas amarelas. Igreja fazendo propaganda em jornal. Aí tá lá o cara divulgando o nome da igreja como se a igreja fosse um produto a ser oferecido pela mídia do mundo. Isso tudo eu vi. Eu estava dentro de igrejas quando eu vi reuniões para botar propaganda. Porque, irmãos, se a pessoa precisar da igreja, ela não vai procurar a nossa igreja porque ela não conhece a nossa igreja. Com o reino de Deus não é assim que funciona. A pessoa não precisa conhecer. Deus é quem guia. Deus nos guia a caminhos que nós não conhecemos. Como é que tanta gente que mora tão longe veio parar no alto desse morro? Se não tínhamos programas nas televisões e etc, etc. E até hoje está chegando gente nova aí. Toda semana tem gente nova chegando na igreja aí. Toda semana eu recebo e-mail novo. Toda semana tem contato novo. Toda semana tem gente ligando. Que eu ouvi. Olha, como? Não temos divulgação, não temos mídia para fazer divulgação da igreja. Nós não divulgamos a igreja. Nós apenas seguimos um mover do Espírito Santo, que é muito diferente. Mas as pessoas criaram o quê? Estratégias. Aí dentro das igrejas por onde eu passei, os pastores dizem assim, nós temos que traçar uma estratégia de evangelismo para podermos trazer as pessoas para a igreja. Estratégia de evangelismo. Este é um problema seríssimo da igreja. Ela ignora os desígnios de Deus e cria os seus próprios caminhos. A igreja está arrasada por causa disso. Uma das coisas que essa visão foi levando a igreja para o abismo, hoje a igreja diz o quê? Nós precisamos nos garantir com um político. Nós precisamos ter alguém importante na sociedade que tenha influência para proteger os interesses da igreja. Todos esses conceitos revelam que a igreja, essas tais igrejas, não conhecem o seu Deus. Como a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E a Bíblia é muito clara, conhecimento da palavra. Fala da rejeição dos próprios sacerdotes. Então, irmão, isso aqui é motivo de piada. Igreja preocupada com marketing, igreja preocupada com propaganda. A Bíblia diz que João Batista era um cara perdido no meio do deserto, às margens do Jordão, e diz que de toda a circunvizinhança o povo saía de tudo que era cidade para ir lá ouvir João Batista. E cadê o marketing dele? Nem os judeus, para quem ele primeiramente foi enviado, nem os judeus fizeram caso dele.
A gente vê o grupo de judeu indo lá para questioná-lo. Quem é você? Por que você está batizando? Quem te deu essa autoridade? E por aí vai. A igreja não conhece o seu Deus. Quando um cristão tem medo de alguma coisa, quando ele teme alguma coisa, isso revela falta de conhecimento. Sempre que você se surpreender com medo, não interessa de que ou do que. Sempre que você se surpreender com medo, com temor de alguma coisa, atente, você está em falta no conhecimento de Deus. Porque crente que conhece Deus não tem medo de absolutamente nada. Agora, aqui está revelando que Jesus tem um nome. Ele é inesquadrinhável. Ele pode jogar na cova, ele pode jogar na fornalha, ele pode dizer assim, está vendo o mar? É por aí que vocês vão passar. Como que nós vamos passar pelo mar? Não, eu tenho um nome que ninguém conhece. Como que vamos passar pelo mar? Aí vem um vento que capaz de separar as águas, tem que ser um senhor vento. Mas não atinge o povo. Não joga areia na cara de ninguém. Como é que Deus é capaz de mandar um vento que divide as águas do Mar Vermelho, mas esse mesmo vento não cria uma tempestade de areia para prejudicar a caminhada do povo? Isso é Deus, Ele consegue fazer tudo. Ele consegue fazer tudo. Isso está representado em ter um nome que ninguém conhece, só Ele mesmo. Aqui então, seguindo, para nós entendermos um pouquinho melhor, diz no verso 15, que sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, ou apacentará, quer dizer, ele as dominará com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse nome nós já conhecemos muito bem. Dê um pulinho ao verso 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui então, no capítulo 19, nós estamos diante de uma profecia messiânica, em que está falando, usando assim os termos, nações. Nós até então temos compreendido que o termo nação se refere a organizações de povos sobre a terra. A Bíblia diz, quando mostra uma multidão de salvos lá no céu, diz que eles foram comprados de todos os povos, tribos, línguas e nações. Significam organizações da terra, aonde Jesus se manifestou e comprou, resgatou, salvou vidas que creram no seu nome. E aqui nós vemos duas descrições interessantes. Na primeira parte que lemos, fala de nações, e na segunda parte fala de nações que vão guerrear contra o Senhor Jesus. Você reparou o texto? Que diz assim, no verso 19, e vi a besta. O que é a besta? Os sistemas de governo da terra unificados, tá? Besta significa que os sistemas de governo da terra foram unificados, significa um governo mundial. A besta significa isso. Quando você vê o termo besta, significa que já está se processando
um governo único, mundial, porque é isso que a Bíblia mostra, é isso que a Bíblia chama de besta, a união das nações contra os desígnios de Deus. Então diz, vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, quer dizer, a besta representa uma multidão incontável, a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, quer dizer, o sistema religioso também foi desfeito, aprisionado, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Agora, olha o verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você vê que são referências de uma situação terrena, em que primeiro está falando de Jesus manifesto para reger todas as nações. É a primeira parte do milênio. Depois, no final do milênio, nós temos falado que haverá uma batalha, não temos falado nisso? No fim do milênio não haverá uma batalha? Isso está sendo descrito aqui, nas profecias messiânicas, que diz que vi a besta e os reis da terra com seu exército congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Jesus vai estar reinando em Jerusalém com o seu exército, significa que nós estaremos sobre a terra espalhados com o seu exército, e a besta vai de alguma maneira, ela vai de novo guerrear contra Jesus e vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, ali onde já vai ser encerrada a questão. Então, o que nós vimos aqui? Mais uma vez, de tudo aquilo que temos estudado pelos profetas, pelas revelações de Daniel, nós vemos Apocalipse mais uma vez colocando um ponto final na questão de que os reinos da terra serão todos subjugados, e quando eles forem se rebelar, no final, nós sabemos que Satanás será solto novamente e reorganizará os seus exércitos sob um governo e virá contra Jerusalém e vai cair fogo do céu. Aqui está Apocalipse mostrando tudo aquilo que nós temos estudado. Bom, tem mais um item ainda para ver aqui, que diz que Jesus reinará na terra por 1000 anos. É o capítulo 20, que diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar, né? Aí está incluído nós e uma série de gente. Esse julgar, já falei, né? Uma espécie de administração. Então, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quer dizer, os 1000 anos que Cristo vai estar reinando sobre a terra. Aqui Apocalipse está sendo muito claro de tudo aquilo que nós temos entendido, desde o Pentateuco, que traz várias referências, o livro de Isaías, que traz várias referências, Jeremias fala superficialmente, mas Apocalipse é muito claro.
Ele mostra que tudo aquilo que nós entendemos ao longo da Escritura, realmente ele coloca um ponto final dizendo que vai ser assim mesmo. Só que muitas vezes, sem você entender desde Gênesis, o contexto, quando você lê somente Apocalipse, você fica em muitas dúvidas. Será que vai haver um reinado milenar? Como vai ser isso? Como não vai ser? Então, os textos anteriores tiram bastante a sua dúvida. Ainda nós temos aqui, no verso 11, diz que Jesus simplesmente julgará todos. No capítulo 20, no verso 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então aqui está mostrando também, profecia messiânica, que ninguém escapará desse julgamento do Senhor, né? Ninguém escapará. Claro que nós, quando partimos deste mundo, já partimos ou salvos ou condenados. Isso aí é sem dúvida, né? Porém, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Quando todos estiverem perante o tribunal de Cristo, ali diz que foram julgados segundo as suas obras. Essas obras compreendem todas as nossas ações. Muita gente vincula a obra a uma caridade, a dar um pedaço de pão, a fazer uma construção para a sociedade, a doar um equipamento para um hospital, essas coisas que a gente vê por aí. Muita gente considera essas coisas como obras. Não, essas coisas são sim obras, mas não resumem as obras. As obras, muitas vezes, está em que tipo de palavra você vai dar para o teu próximo. O que você vai falar para o teu próximo. Isto é uma obra. Porque o Espírito Santo está aí trabalhando contigo. Se você semear a palavra errada, tem que tomar cuidado. Por isso que a Escritura diz, põe anjo à porta da minha boca. Porque as tuas palavras também são tidas perante Deus, ou seja, as tuas ações, as tuas atitudes também são tidas como obras. Deus nos chamou a realizar obras. Ele disse o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, fazer uso de palavras é uma obra, e uma grande obra. E as pessoas às vezes esquecem. Não, eu tenho feito isso, aquilo, olha para as coisas materiais e esquecem que as coisas abstratas, elas têm muito mais valor do que as coisas materiais. E muita gente está cometendo esses erros. Tem gente por aí que não é capaz de parar, fazer uma oração e perguntar a Deus se os seus caminhos estão corretos. Ela fica se autossugestionando pelas suas realizações. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas não está vendo que ela não será condenada pelo que ela fez. Ela será condenada pelo que ela não fez. Sabe? Já pregamos sobre isso uma vez. Bom, aqui então, Jesus julgará a todos pelas suas obras. Eu te pergunto, os ímpios possuem obras? Possuem. Não possuem obras? Possuem. Todo ser humano na face da terra possui obras. Os justos possuem obras? Possuem. A Bíblia diz que o reino
é para os justos, né? Jesus falou, não precisam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. O reino de Deus é para os justos. Mas ambos possuem obras. Então, essas obras dos justos lhes gerarão o galardão. E as obras dos ímpios lhe gerarão a condenação. Porque não existe ímpio fazendo boa obra. Tem gente que pensa. Tem um pastorzinho assembleano por aí que vive dizendo, não, quem contribui para o meu programa é um português católico. Talvez o português católico ache que esteja fazendo uma boa obra. Mas de uma fonte amarga não pode jorrar água doce. Existem muitas ilusões por aí. Muita coisa que parece, mas não é. Tem muita gente realmente iludida, a ponto de um dia chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, Senhor, em teu nome até, fizemos um monte de coisa. Ele vai falar, eu não conheço vocês. Apesar das lições bíblicas, muita gente não se dá por avisado dessa realidade. Então, os ímpios possuem suas obras, e as suas obras vão justificar a sua condenação. E até muitos vão dizer, mas eu fiz isso, fiz aquilo e aquilo outro. Jesus vai dizer assim, fez para quem? Para mim ou para você? Porque muita gente faz as obras, como Paulo diz assim, a justificação não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas muita gente realmente está fazendo, entre aspas, boas obras, dando as suas esmolas, porque acredita que de alguma maneira poderá ser justificado. Então ele não está fazendo para Deus, ele está fazendo pensando exclusivamente nele. Ele não está fazendo com os princípios de Deus, ele está fazendo com os princípios dele, com os recursos dele, porque ele acredita que aquele caminho vai auto-justificá-lo. Não é Deus que o determinou um caminho, uma vereda. Ele mesmo que determinou que aquela vereda, que aquele caminho lhe traria benefícios e recompensas. Então ele faz porque dentro da cabeça dele, ele criou as suas próprias regras. E Jesus vai dizer, de repente a pessoa fez grandiosíssimas obras, e Jesus vai dizer assim, não sei quem é você, mas você não viu que eu salvei 100 mil pessoas ali? Não, não vi não. Eu salvei 200 mil lá? Não, não vi não. Porque Deus não reconhece obras na qual o seu espírito não esteja. Se as pessoas fossem salvas por obras, até maçom seria salvo. O que tem de maçom por aí dando cesta básica em comunidade pobre? O que tem de espírita dando cesta básica em comunidade pobre? Porque ele acredita que a caridade em primeiro lugar é a doutrina dos espíritas. E eles serão salvos? Eles vão alcançar o reino de Deus? Não. Então as obras dos ímpios, sejam elas quais forem, estão fora dos projetos de Deus, eles vão ser muito bem explicadinhos sobre isso, e as obras deles, eles vão ver que justificam a condenação deles. Jesus vai deixar muito bem claro o porquê deles terem feito alguma coisa. Não foi pensando no reino de Deus, eles nunca se converteram, nem nunca foram santos. Nunca tiveram o Espírito Santo. Fazer obras, como a Xuxa que tem dinheiro e sustenta orfanatos, isso não vai colocá-la no reino de Deus. Fazer obras como o Ronaldinho, que deu um equipamento de milhões de dólares para o Instituto Nacional do Câncer, isso não vai colocá-lo no reino de Deus. É uma grande obra? A nível de sociedade é uma grande obra. No mundo espiritual ela nem aparece. Michael Jackson, quando era vivo, compôs uma música que fez sucesso mundial, o Ya The World, e reuniu milhões com aquela música e mandou para matar a fome da África. É uma baita de uma obra.
mas não está escrita no céu essa obra. Nós precisamos entender que as obras que Deus reconhece são aquelas que Ele nos manda realizar. Nós precisamos entender isso. E tem muita gente crente dentro das igrejas que não é capaz de abrir os ouvidos para compreender essas coisas. Não interessam as obras que eu realizei, só interessa se elas foram ordenadas por Deus. Quando eu realizo obras sem que Deus me tenha ordenado, eu estou perdendo tempo. Não tem sentido. Então, os ímpios serão explicados. Eles vão, vem cá, os mortos darão, o mar dará os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, vai todo mundo comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele é o que julga. E Deus vai mostrar que aquilo que eles estão se auto-justificando não teve sentido. Na verdade, que eles sabiam. Porque nós, quando pecamos, não sentimos o vazio dentro de nós. Mas nós temos como auto nos sugestionar. Porque a Bíblia diz que aquele que muitas vezes é advertido e não se corrige, ele vai ser quebrantado sem que haja cura. Ou seja, o ser humano ele tem condição de ouvir a voz do Espírito e endurecer o seu coração. Mas vai chegar uma hora que Deus vai quebrar ele. Mas ele tem livre-arbítrio, ele pode dizer não para o Espírito Santo quantas vezes ele quiser. E Deus está batendo na porta do coração do mundo. Então, os ímpios vão ter as suas obras lá diante do tribunal de Cristo e Jesus vai justificar para eles a condenação. E os justos, os santos, esses também vão ter as suas obras diante de Cristo, não para serem salvos ou condenados. Já partiram justos, justificados pelo sangue de Cristo. A salvação já está com eles, como aquele ladrão lá da cruz. Mas quando, por exemplo, o ladrão lá da cruz estiver perante o tribunal de Cristo, Jesus vai dizer para ele: apresente-me suas obras. Vai abrir vamos imaginar, né? A informática lá no céu, a tecnologia. Vai abrir o telão das obras daquele ladrão lá da cruz. E o filme vai dizer assim: sem princípio, sem meio, sem fim. Não apresentou nada. Jesus diz assim: eis o teu lugar, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Fique junto com aquela grande multidão. E ele vai dizer: Senhor, muito obrigado. E vai feliz da vida, e todos nós vamos ficar felizes da vida pela salvação dele. Lá está ele no meio da multidão. Mas aí vai chegar, apóstolo Pedro, vem cá, mostra-me tuas obras. Quando abriu o telão, cara, tu apanhou, hein? Tu foi bom, hein? Não vai para o mesmo lugar daquele ladrão. Entendeu? Então as nossas obras servirão para a diferença dos galardões. Todos seremos julgados pelas nossas obras, tendo elas ou não. Mas o referencial do julgamento será as obras. Existem obras como adultério, existem obras como mentira, existem obras como prostituição, existem obras como ajudar alguém para que, se no passado eu cair, fracassar, esse alguém me ajude. Não tem gente que ajuda os outros assim? Não, eu vou ajudar aqui porque de repente eu posso precisar, ele me ajuda também. Não tem gente que pensa assim? Esse pensamento é cristão? De jeito nenhum. O crente ajuda sem esperar que vá precisar de ajuda humana. É assim que a Bíblia fala. Então existem muitas obras por aí. Todas estarão perante o tribunal de Cristo. Mas é tanta coisa que, se fosse falar aqui, irmão, nem vigília ia resolver. É muita coisa. Então, todos nós teremos como vínculo de julgamento ou galardão as obras. Nós fomos colocados neste mundo para realizar obras direcionadas pelo Espírito Santo. Deus nos criou, estamos em prova e um dia Ele vai nos chamar à sua presença para determinar se nós vamos passar a eternidade com Ele ou longe dele. E assim é o que Apocalipse mostra também dos muitos grupinhos, os 144 mil cantando um cântico de Sião, os sentados na boda do Cordeiro, os que estão debaixo do altar, e uma diferenciação muito grande. Tudo vinculado às nossas obras. É isto
que esta parte da profecia messiânica nos mostra a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Temos perguntas? Tupirani, Sim. no verso 20 de Apocalipse, no capítulo 20, verso 4, sobre os que ficaram e não aceitaram a marca da besta. E está dizendo que eles vão, mesmo assim, eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Né? É mais ou menos isso que eu entendi. Outra coisa, podemos aí fazer uma comparação entre ímpio e justo, e sobre aquela revelação que o Senhor teve das duas mulheres que estavam moendo, que uma vai, e uma igreja vai e outra fica? Sim, por exemplo, foi muito bem lembrado. Aqui diz, né, vi também os tronos, nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar, vi ainda as almas dos decapitados por amor de tal. Não receberam o sinal da besta, não receberam tal. Não receberam, quer dizer, entenderam que deveriam se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Não receberam o sinal da besta, foram mortos, beleza. Isto é uma obra que será galardoada. Eles deram um testemunho, esse testemunho, o testemunho, é visto como obras. Por outro lado, também nós vemos essa boa lembrança, que a Bíblia mostra que 2 mulheres estarão no campo, né? Nós temos uma mensagem, como é que ela chama? As 2 mulheres. Eu acho aquela mensagem simplesmente fantástica. Quando eu ouço ela, eu digo assim, só o Senhor é Deus, tá? Só o Senhor é Deus e ponto final. Então mostra 2 mulheres que estão no campo e ambas estão fazendo o mesmo serviço. Ambas estão moendo, elas estão em atitudes iguais. Elas estão ali. Nós sabemos que mulher representa a igreja. E as 2 mulheres estão moendo, elas estão fazendo a mesma obra. Mas aí Jesus diz assim, uma será tomada e a outra será deixada. Aí a cabeça, como? Se Deus não tiver misericórdia, tem coisas que nós não vamos entender nunca. Até que meditando, queimando a pestana mesmo, vem a voz do alto e diz assim, uma será tomada e a outra será deixada. Estão fazendo a mesma coisa, mas a obra de uma está sendo aceita e a obra da outra não está sendo aceita. Ou seja, estão moendo, mas o produto final da ação de uma é aceito e o produto final da ação de outra não é aceito. Isso é simplesmente revelação. Está falando o quê? De igrejas. Ali o símbolo é de igreja. Ali é o símbolo de quem, supostamente, está no serviço de Deus. Só que um está trabalhando sob a direção de Deus e outro está trabalhando fora da direção de Deus. Ambos parecem estar fazendo a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui? Estou pregando o Evangelho. O que todas as igrejas estão fazendo por aí? Estão pregando o Evangelho. Vamos examinar na essência do que eles estão produzindo? Para ver se realmente estão pregando o Evangelho. Aí entra o análise dos olhos de Deus. Aonde que universal, graça, mundial, Deus é amor, assembleias, aonde que a assembleia está pregando o Evangelho? Se estivesse pregando o Evangelho, não teriam se tornado discípulos do reverendo Moon, a reencarnação de Jesus Cristo. Não teriam se tornado. Se estivessem pregando o Evangelho, outras organizações não estariam dizendo que somos todos predestinados. Mas o que eles estão fazendo lá? Pregando o Evangelho. O que nós estamos fazendo aqui? Pregando o Evangelho. Não parece a mesma coisa? Estamos moendo, estamos trabalhando, mas o produto, o trabalho de um, a obra de um está sendo aceita e a obra de outro não está sendo aceita. Temos mais perguntas? Pastor, no verso 19:4 no Apocalipse, aquele 19:4 está dizendo, 24 anciões prostraram com os 4 animais do campo. Quem são esses animais? Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, não é isso? Isso. Esses 24 anciãos e os 4 seres viventes, os 24 anciãos é a representação
de todo o sacerdócio de Cristo, tanto do Antigo Testamento, 12, com 12 do Novo Testamento, né? Na visão dos apóstolos. E o 12 é um número que significa a plenitude, a ação grandiosa e transbordante de Deus. Então, os 24 anciãos é a representação de todo o sacerdócio de Cristo, desde Gênesis até Apocalipse, ou seja, em toda a era da humanidade. Aqueles que verdadeiramente fizeram parte da Igreja de Cristo, dos projetos de Deus, que glorificaram seu nome, todos nós estamos incluídos nesse símbolo dos 24 anciãos, que é 12 para o Antigo Testamento, como os patriarcas, por exemplo, e 12 para o Novo Testamento, como os apóstolos, que são a representação do fundamento da igreja. E os 4 seres viventes representam o Evangelho de Jesus Cristo, que é o símbolo de Mateus, Marcos, Lucas e João. O leão, o boi, o homem e a águia, tá? Então, quer dizer, o que glorificou Deus ali? Aqueles que andaram com Deus, que realizaram suas obras, e a própria palavra. Andam juntas, né? O sacerdócio e a palavra andam juntos. Então, isso aí é símbolo disso. Mais perguntas? Pastor, a gente tem estudado que Daniel significa a igreja dos últimos dias. E a gente vê que ali ele está recebendo visões, sonhos, revelação e a própria sabedoria, né, que os 4 receberam. Só que a gente vê ali também Nabucodonosor recebendo sonhos, né, vários sonhos. Aí eu estava lendo esse texto aqui, de Atos capítulo 2, que ele fala assim, e depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Isso aí poderia significar Nabucodonosor, porque logo embaixo vem assim, e naqueles dias eu derramarei do meu espírito até sobre os meus servos e as minhas servas. Isso poderia ser uma comparação ali Nabucodonosor, como os ímpios, de certa forma sendo avisados, e a própria igreja estando ali também, nesse cenário, como ambos recebendo? Olha, as situações são muito distantes. Atos para Nabucodonosor, é muito complicado a gente se meter agora numa análise comparativa sem trilhar palavra por palavra, caminho por caminho, né? Então complica muito para a gente analisar uma coisa nessa distância assim. Claro que a gente sabe que toda a Bíblia ela é interligada de alguma maneira, mas para nós fazermos certas pontes, tem que examinar e esperar a revelação. Senão, se eu tentar aqui falar, tentar puxar na memória alguma coisa, com certeza vai ficar faltando alguma coisa. Porque os textos são muito distantes e tem que examinar exatamente em que uma coisa está falando da outra, em que realmente as coisas se aplicam. Tá? Então, a gente tem que deixar para uma análise com mais calma isso aí. É muito distante uma coisa da outra. E é o tipo da coisa que eu nunca vi, né? E às vezes tem coisas que os irmãos perguntam na igreja que eu nunca vi, nunca analisei, nunca associei uma a outra. Mas na hora o Espírito Santo fala. Quando ele fala, eu digo, é isso, é aquilo, aquilo outro. Falo com toda a convicção. Mas nesse caso aí, até aqui o Espírito Santo não falou nada. Então, vamos aguardar, tá? Temos perguntas? Não? Tem? Não? Tem? Vamos encerrar então?